Olá, meu nome é Marcos Castro Ferreira, sou pastor e também sou empresário e moro aqui na cidade de Imperatriz já há muitos anos. Olá, meu nome é Ivanilze, sou casada, mãe de 3, sou cristã. E quero contar um pouquinho da minha experiência, que atingiu não só as minhas emoções, mas também o meu físico. Foi um tempo difícil, mas graças a Deus que o Senhor Deus teve misericórdia de mim e me deu o renovo. E é um prazer estar com vocês, espero que essa palavra possa, de alguma forma, ajudar a sua vida. Você que necessita de uma palavra de ânimo, de encorajamento. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um quadro depressivo que eu passei durante 8 anos da minha vida. Bem, quando eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada, não foi assim algo que eu percebi da minha própria observação, da minha situação momentânea, mas foi algo que veio atingindo o meu físico, né, o meu organismo, né? Porque eu estava tão envolvido com as atividades do trabalho, com as preocupações da empresa e também com o ministério na igreja, que eu fui acumulando algumas coisas na minha mente, na minha alma, no meu coração, que foram assim passando para o meu corpo, né? A maioria das enfermidades nós sabemos que elas começam pela nossa alma, pelas nossas emoções, né? No falecimento da minha mãe, né, quando a minha mãe faleceu, já tem uns 13 anos, eu não aceitei muito a morte dela, né? Então eu vim sentindo algumas coisas, tipo, eu fiquei com dificuldade para dormir, fiquei com pensamento acelerado e fiquei sentindo muitas coisas ao decorrer do tempo. E mais ou menos depois de 4 anos do falecimento dela, eu dei a primeira crise de ansiedade. Mas a minha percepção é que algo não estava bom, foi já num estágio avançado, né? Já eu desmaiado e acordando já em cima de uma maca, sendo dirigido a uma sala do hospital, né? E foi aí que as coisas começaram a ficar bem claras, que antes as coisas não estavam bem, mas a gente vai levando, a gente vai relevando, mas quando chegou nesse momento crítico, eu percebi que algo precisava ser observado e algo precisava mudar na minha vida. Eu fiquei, na questão de sair, eu estava com um pouco de pânico, tinha medo de sair. Eu queria ficar muito em isolamento, queria ficar dentro de casa, queria ficar no meu quarto, sozinha, de preferência com as cortinas fechadas, com as luzes desligadas, queria ficar no escuro. Não tinha disposição para nada. E um certo dia eu dei uma crise mais ou menos 2 horas da manhã. Eu fiquei tipo encriquinhando, né? Comecei o choro e uns comportamentos que não fazia parte do meu dia a dia. E eu dei essa crise 2 horas da manhã e fui para o hospital e voltei o meu normal só 6 horas da manhã. Então foi um momento difícil porque eu estava tendo pânico também, eu estava tendo muito medo. Aí a juntava com a ansiedade, né? E a depressão. Eu queria ficar em isolamento. No momento que eu estava assim, eu estava muito em isolamento, estava muito em isolamento, até mesmo para a igreja eu estava indo com dificuldade, com medo, às vezes aquelas luzes, o louvor, tudo estava me incomodando. Então eu vi que eu não estava legal. E eu fui no neuro, fiz uma bateria de exame e não deu em nada. Aí eu fui no psiquiátrica, que ele detectou que eu estava com a ansiedade, com o pânico e com a depressão. Então foi aí que começou o tratamento, né? Que eu fui atrás porque eu vi que eu não estava normal. Eu procurava ter uma vida normal, mas eu não estava sendo mais aquela Ivanilze que eu era.
eu estava querendo ficar em isolamento. Quando eu vi que eu estava em isolamento, o caso estava sério, porque eu não queria estar conversando, eu não queria estar no meio de pessoas. Então eu tive que ir atrás de especiais, né? Do psiquiatra, aí fazendo exercício, fui também atrás da psicóloga, que me ajudou muito, né? Quando eu passei aí na psicóloga, eu passei 3 anos fazendo terapia. Me ajudou muito. No momento que eu procurei ajuda, na verdade foi assim no extremo físico, né? Como eu falei já, eu já estava no hospital e foi passado os exames físicos, né? Porque eu tinha passado por uma grande fraqueza, desmaiando, né? E meu organismo demonstrando assim que não estava bem, né? Muito cansaço mental. E ali no hospital, após o médico passar os exames e eu ter feito os exames, depois de algum tempo de espera, do médico chegar para mim e dizer, olha, os exames não deram nada, pelos exames você está bem. E o médico disse, olha, o seu problema não é uma questão física, mas é mais emocional, é mais psicológico, é mais uma questão de ansiedade. E foi aí que eu me apercebi e eu comecei assim a sentir essa questão emocional, de ansiedade, o estresse, que era isso realmente, que era a principal coisa da minha enfermidade física, né? Foi aí que eu percebi que eu precisava de uma ajuda, né? Realmente, né? Ó, no princípio foi muito difícil, assim, porque a minha família não estava compreendendo o que estava acontecendo. Então foi difícil. E quando eu comecei, que eu fui ajuda, fui no psiquiatra e fui na psicóloga, que eles conversaram comigo e eu passei a levar um pouco a minha família para me acompanhar nesses momentos, eles começaram a entender o que estava acontecendo comigo e minha família me ajudou bastante, né? Os meus pastores me ajudaram bastante e eu saí desse quadro depressivo. Hoje eu tenho uma vida normal, né? Tenho uma vida normal, cuido das minhas coisas, dos meus negócios, cuido da minha família, cuido do meu ministério, das vidas. Hoje eu cuido de vidas, né? Antes eu estava precisando ser cuidada e hoje eu cuido de vidas, né? Então minha vida voltou ao normal. Então você que está aí do outro lado que passa por guerra, passa por esse tipo de situações, não fique só. Procura ajuda de profissionais. Nós temos ajuda de profissionais. Tem o psiquiatra, o psicólogo e também o meio espiritual vai te ajudar se você tiver alguma religião. E se você não tiver, se apegue com Deus, porque você vai sair desse quadro depressivo e você vai voltar a ter uma vida normal. A gente, quando está dentro, a gente acha que não vai sair dessa, mas eu te afirmo que você vai sair. Da forma que eu saí desse quadro, você também vai sair. Porque Deus está lá em cima e nos vê e cuida de todos nós. A minha busca assim por ajuda, além assim do apoio da minha esposa e também do meu pastor, dos meus amigos pastores, foi o fato assim de eu começar uma mudança mental. Aí esses sintomas, né, que prejudicou a minha saúde, essa questão assim do intestino que ficou preso, e assim uma angústia, né, no coração, na alma, né, e me fez então mudar assim a minha perspectiva, porque até então eu estava pedindo a Deus para me curar, né? Senhor, eu sou fiel a Ti, Senhor, eu busco a Tua presença, estou em oração, né? Sou um dizimista fiel na Tua casa, Senhor, por que eu não sou curado? Então, assim, isso gera um sintoma assim, de impaciência, né? Que também repercutia na minha casa, no tratamento com a minha esposa, com os meus filhos. Então, assim, criou-se um clima muito desagradável, propenso a até mesmo assim as pessoas não aguentarem mais a minha situação, né? O meu comportamento de impaciência, né? Tudo em volta dessa situação emocional, né? Dessa ansiedade, né? Das angústias, de algumas preocupações, né? Então foi aí que, quando o médico me mostrou
os resultados dos exames e disse que aparentemente não tinha nada realmente assim físico. E ele me disse, olha, a sua questão principal é emocional, é ansiedade. Então foi aí que é como se as pedras clamassem a mim, né? Como se Deus estivesse usando as pedras, porque aquele médico, pelo que eu sei, nem cristão era. Mas ele disse algo para mim que um cristão, filho de Deus, deve praticar constantemente, que é a confiança em Deus, que é o louvor a Deus, a gratidão a Deus, né? A busca de Deus, né? O agradecer a Deus. E aí, aí eu percebi, né, que em vez de eu ficar reclamando, ficar murmurando, eu deveria agradecer e observar a bondade de Deus na minha vida. Porque apesar de eu estar com esse problema específico, tantas coisas Deus já tinha feito na minha vida, na minha história, eu tinha motivo para agradecer pela minha casa, pela minha família e pela graça de Deus da salvação na minha vida. Aí então eu comecei a louvar, a agradecer a Deus, a depositar minha confiança em Deus. Não foi um processo fácil, né? Muitas vezes a angústia, a reclamação queria prevalecer, mas pela graça de Deus, o Senhor Deus foi assim me fortalecendo e de repente aqueles remédios que não faziam efeito nenhum começaram a fazer efeito. E aí eu comecei uma recuperação lenta, mas uma recuperação progressiva que me deixou novamente de volta, né, às minhas atividades, à vida, né, e novamente a ter esperança, né. As medicações que eu estava tomando, eu tinha umas medicações que eu tomava antidepressivo, remédio para dormir, então eu tinha umas medicações e tinha a terapia, mas não foi tudo, porque eu estava fazendo tudo que a medicina estava passando para mim fazer, eu estava fazendo, mas estava faltando algo a mais. Aí foi que eu fui buscar com mais intensidade Deus para minha vida. Não a religião fora, Deus para minha vida. Comecei a buscar Deus porque eu estava sabendo que eu precisava de uma força maior. E essa força maior vem lá de cima, é Deus. Então, eu te aconselho, busque Deus para a sua vida de verdade, porque Ele vai te tirar desse quadro, porque a medicina está aí, faz a parte, nós precisamos fazer a nossa parte. E com certeza a gente vai sair dessa. E tudo isso que aconteceu comigo não foi nada agradável, foi realmente um tempo difícil, mas ao mesmo tempo Deus tratou comigo, né? Nessa experiência, né? Com relação a valorizar a minha família, valorizar as coisas que Deus já tinha feito na minha vida, trazer a memória, exercitar a minha fé, a gratidão. Então, tudo isso foram coisas que Deus usou como meio de graça, né, para me trazer fortalecimento e renovação, né? E com certeza, se alguém está passando por algo dessa natureza, por um lado, pode ser, né, o inimigo procurando atingir, destruir, mas por outro lado, é Deus usando uma circunstância para fortalecer a fé, renovar a esperança, dar vitória, né? Então, aquilo que parecia ser ruim, aquilo que muitas vezes parece ser negativo, destrutivo para a nossa vida, Deus transforma em algo positivo e nós aprendemos, nos amadurecemos e crescemos nesse momento. Eu creio que se você está passando por algo desse tipo, o propósito de Deus é te fortalecer, te renovar, te sustentar e através da sua vida abençoar e falar com outras pessoas também. Eu acredito que eu precisava passar por isso tudo, né? Que quando eu estava dentro, eu não estava entendendo, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu não estava conseguindo reagir. Então, o propósito disso tudo, por que Deus permitiu, é para que hoje eu possa ajudar pessoas. Muitas pessoas, até fora daqui de Imperatriz, me procura pessoa do Goiás, pessoa de muitos lugares, né? Eu já ajudei com as ferramentas que eu conheci através da medicina, né? Da ajuda dos médicos. Eu aprendi muitas ferramentas que eu coloquei em prática, deu certo, e hoje eu ajudo. E eu entendo
que eu precisei passar por isso para me entender uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, uma pessoa com síndrome do pânico, porque muitas pessoas não entendem do assunto e não conseguem ajudar a pessoa que está precisando. E hoje eu consigo, então eu entendo porque eu passei. É um propósito para que eu possa entender e compreender o que a outra pessoa que está passando por esse quadro precisa e eu vou saber ajudar ela. Então hoje eu entendo. Então é isso, né? Nesses momentos é importante nos fortalecermos em Deus e sabemos também que em alguns casos, ou em muitos casos, é importante procurar ajuda profissional, porque vai nos ajudar. Não se afastar da igreja, dos irmãos, mas se abrir, conversar e principalmente procurar se aproximar mais de Deus pessoalmente, da sua palavra, em oração. Com certeza são armas que nos fortalecem, que nos ajudam. E o Senhor Deus tem um propósito de nos renovar, de nos curar. Então é muito importante a gente confiar e descansar nele nesses momentos. Em nome do Senhor Jesus. O que eu falo para você que está aí do outro lado, que está passando por esse tipo de situações, não fique só. Tem ajuda sim, Deus capacita os médicos. Então, vá atrás do médico, vai atrás de um psiquiatra, de um psicólogo, vá buscar Deus para a sua vida, sabe? Porque tem pessoas capacitadas, que Deus capacita, né? Então, não fique só. O conselho que eu dou para você hoje, não fique só, não fique em isolamento, a gente não quer conversar, eu entendo você, não queremos conversar quando está passando por essa, mas não fique só. Busque ajuda, pegue uma pessoa da sua confiança. De repente você não tem amigo, você não quer amizade com ninguém, mas sempre há uma pessoa que você confia, vai atrás dela, conversa. E eu tô aqui, se você precisar de mim, eu estou aqui, eu te ajudo com as ferramentas que eu aprendi nesse percurso de 8 anos, foi 8 anos, a guerra, né? 8 anos, mas hoje minha vida é normal, vivo normal e sou uma pessoa que eu ganhei vida para viver e hoje, né, venci. Assim você também vai vencer. Então não fique só, peça ajuda e você vai sair desse quadro.